Muito bem, pessoal, estamos de novo juntos aqui. Quero compartilhar com vocês hoje mais uma meditação para nós, para todos aqueles que vão ouvir esse tempo que a gente está tendo de quarentena, né? Um tempo difícil, mas um tempo que a gente está aprendendo a conviver com essa realidade isolados, separados, mas juntos pela tecnologia, né? Deus nos deu essa oportunidade. Hoje quero compartilhar com vocês a respeito do milagre e a solidariedade. Quero compartilhar uma história que está no livro de Marcos, capítulo 6, dos versículos 31 ao versículo 44, que nós entendemos como a primeira multiplicação dos pães. Por que a primeira multiplicação dos pães? Porque na verdade foram duas, né? Temos no capítulo 6, depois no capítulo 8, do versículo 1 ao 9, Jesus tem uma segunda multiplicação, né? E aqui ele multiplicou os pães, eram para 5.000 pessoas, lá no capítulo 8 foram para 4.000 pessoas. Essa história acho que vem bem assim, de encontro àquilo que nós estamos passando nos dias atuais. E essa história você sabe muito bem, quando Jesus estava com os discípulos, já cansados, finalzinho de tarde, se você abrir depois a sua Bíblia e ler comigo, você vai perceber que quando os discípulos estavam já querendo que o dia terminasse, e Jesus vê essas pessoas e tem compaixão por elas. E a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 6 que ele olhava para aquelas pessoas como que ovelhas sem pastor, pessoas cansadas, pessoas precisando de apoio, pessoas desesperadas. E os discípulos falam para Jesus: manda elas embora, Senhor, porque já é tarde, manda elas para outros lugares. Era muita gente, 5.000 pessoas. E Jesus fala para eles: dá para vocês dê para elas de comer. E aqueles discípulos, eles ficam atônitos, falando: Senhor, como que nós vamos dar de comer? Né? Há uma realidade bem clara naquele momento ali, que a gente pode perceber junto com aqueles discípulos. Há uma que também se compara com os dias de hoje. Quando nós olhamos para esse milagre da multiplicação, disso que aconteceu, dessa história, nós percebemos que havia algo muito incrível nessa história. Havia gente com muita necessidade, havia pessoas com necessidades de fome, aqui especificamente. Haviam 5.000 pessoas que precisavam de comida. Havia também os discípulos junto ali com Jesus, com pouquíssimos recursos, né? Tanto que Jesus pergunta para eles: o que vocês têm aí, já que vocês têm pouca coisa para comer? Eles falam: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E ele pede que traga isso para ele, e o Senhor dá graças, agradece por esses pães, por esses poucos pães, poucos peixes, e depois diz para os seus discípulos: tá, deem vocês a eles de comer. E nessa história a gente vê que a presença do Senhor fez toda a diferença, porque é o Senhor que deu o start da fé para os discípulos, o Senhor que fez o milagre, a fé estava no Senhor, o poder estava no Senhor, e a gente tinha ali a solidariedade do povo e dos discípulos, porque eles foram distribuir para as pessoas. E a gente sabe que o relato do texto mostra que todo mundo comeu, se fartou, ficou feliz, ficou saciado, e depois eles recolheram ainda quantos cestos? 12 cestos de comida. Essa história, para mim, ela é muito oportuna para os dias de hoje, para nós percebermos um pouquinho como essa realidade que Jesus queria ensinar para aquelas pessoas, né? Os 5 pães e os dois peixes fizeram toda a diferença nas mãos do Senhor. Mas o incrível também é quando você olha para os 12 cestos. Por que 12 cestos? Quantos discípulos Jesus tinha? 12 discípulos. E esses 12 discípulos, um cesto para cada um deles. Uma lição especial que Jesus deu para eles, para cada um deles levarem esses cestos, né, depois. Eles entenderem que quando deram de si, não precisa ter medo. A solidariedade, ela abençoa aquele que dá e abençoa aquele que recebe. Os discípulos carregaram para si que eles poderiam ser, sim, solidários, não era pela quantidade ou pela
pouca quantidade até, que iria fazer a diferença do milagre ou não. É claro, é o Senhor que fez o milagre. Mas o Senhor também quis ensinar para eles. Eles seguem o seu caminho, vendo o quão importante é confiar no Senhor. A gente continua vendo nessa realidade, nesse texto e nesse pensamento, que quando nós olhamos e sai desse texto uma verdade muito clara e muito básica, uma verdade de que a vida ela precisa ser solidária. A gente precisa se preocupar com o outro, porque se não for solidária, essencialmente será solitário. Essencialmente você e eu vamos viver sozinhos se nós não pensarmos no outro, né? E nesses dias em que cada um está correndo o risco de pensar somente em si, com medo do vírus, com medo desse confinamento que estamos vivendo, a tendência é nós pensarmos somente em nós. Só que não, né? Não é assim. Naquele momento, como os discípulos queriam pensar só neles, o Senhor falou, não, pense no outro. Esses tempos, esses dias, não cabem mais a gente pensar somente em nós. O álcool gel não tem que ser só para nós. O cuidado com a economia não deve ser apenas só eu pensar. É algo que nós devemos olhar como um todo. As pessoas precisam aprender que a solidariedade faz a diferença. Principalmente nesses dias em que cada um está pensando em si, com medo, inclusive, de ser contaminado, de ser alguém que vai ficar doente e eventualmente vir a morrer. O medo da morte é real. Como também o medo da fome, com as pessoas que estão se preocupando com a economia, e eu também acho legítimo toda essa preocupação nesses dias, mas eu vejo algumas lições que essa quarentena, que esses dias estão causando para nós. Eu vejo algumas lições importantes, e dentre elas eu vejo que a gente tem que aprender que nós podemos viver com menos, né? Eu acho que na realidade é que nós estamos aprendendo cada vez mais a viver com menos. Que privilégio a gente poder, que experiência legal a gente poder perceber que menos é mais, né? A gente não consegue ir e nem quer ir muito, sair para os mercados com medo, e a gente acaba sendo criativo, né? Aprendendo, né? A ver até inclusive que as conquistas que a gente teve, né? Elas são muitas vezes algo que a gente corria atrás para provar para os outros. Aquilo que nós temos e conquistamos são valores que a gente tem que começar a perceber que talvez não são os melhores e nem são os mais nobres. É extraordinário a gente perceber que eu sou definido pelo aquilo que eu sou, não pelas pressões e meios de competições humanas que nos devem ditar as regras para aquilo que a gente tem que ser e fazer. Agora, confinado nos nossos lares, nós percebemos que nós somos não aquilo que a gente tem, mas aquilo que a gente é. Nós podemos viver com menos. Não precisamos de tanta correria, a gente não precisa de tanto consumo, não precisa de tanta roupa, não precisa de tanta grife, não precisa tanta coisa para se expressar, para ser feliz. Você pode ser feliz em casa, hoje, agora, do jeito que você está. Mesmo porque quando mais o tempo passa, mais eu percebo que as coisas, no piscar de olhos, cada dia a gente vê notícias de gente morrendo, né? Nosso valor é muito maior com o que somos, não do que aquilo que a gente conseguiu acumular, as coisas acumuladas. A desaceleração obrigatória que esses dias está fazendo a gente ter, está nos ensinando que nós podemos, nós devemos viver com menos. Mas também, uma lição, outra que importante para nós nesses dias, é que o nosso consumo, ele precisa ser domesticado. Eu acho que nós precisamos aprender que nós não somos escravos do consumismo, não podemos ter e consumir tudo a partir dessa lógica, desse poderio financeiro. Nós, mais do que consumidores, nós somos humanos. E por sermos humanos, nós estamos, esse teste faz a gente experimentar um novo mundo que está chegando, tá, gente? Eu tenho lido e compartilhado isso, que muitos pensadores estão olhando que o mundo ele se divide entre antes do Covid-19 e depois do Covid-19.
o pré e o pós, como você vai reagir depois, como você vai estar depois de todo esse confinamento. Será que nós vamos ainda ter emprego? Será que nós vamos ainda ter as coisas? O eu vai estar menos em ascensão do que o nós. O mundo já está dando essa lição para nós, de quando eu posso e devo me preocupar com as pessoas e com o meu próximo. Até mesmo em meio a essa discussão da economia que a gente percebe agora, o que é mais importante, a minha vida ou é o meu trabalho, é a vida ou a comida, é o isolamento ou a produção? Eu acho que a gente precisa dos dois, tá? Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde, da nossa vida, tem que estar isolado sim, mas os nossos governantes, as pessoas vão ter que perceber o momento. Eu não sei quando é esse momento ainda, mas cuide de si mesmo, mas não pense apenas em você. E esse equilíbrio é algo que talvez o Senhor nos chama a atenção ao ver o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Era algo impossível para os discípulos, mas quando tem a solidariedade e o poder do Senhor, 5 pães e 2 peixes fazem toda a diferença. Por último, eu vejo que essa lição dessa quarentena que nós estamos vivendo nesses dias mostra que os nossos relacionamentos, eles precisam ser lapidados, eles precisam ser melhorados, né? São oportunidades que Deus nos dá de sermos conhecidos, de nós entendermos, de termos empatia, demonstrar serviço, cordialidade, gentileza, compaixão com os defeitos um do outro, interesse pelas necessidades, pelas carências. São oportunidades, gente, únicas que nós estamos tendo agora de poder se relacionar, coisa que muitas pessoas em casa não se relacionavam com seus familiares, com seus filhos, com seus maridos, com suas esposas. Nossos relacionamentos precisam ser melhorados, podem ser lapidados. Como a gente vai entender e aproveitar isso, vai depender de cada um, vai depender de você, que hoje está me ouvindo, o quanto está aproveitando ou vai aproveitar essa oportunidade única de estar obrigatoriamente convivendo com gente com todas essas dificuldades dentro de casa. Ou vai sair depois desse isolamento e seguir a vida desesperado, angustiado, doente, com os relacionamentos ainda machucados. São coisas que a gente precisa aproveitar. Alguns vão ser atropelados por tudo isso, vão insistir no pavor da morte, da perda das finanças, e dizer que isso não é justo, e reclamar, e brigar até com Deus. Mas a gente tem a oportunidade de aprender e de melhorar os meus relacionamentos. Eu não posso perder essa oportunidade. São oportunidades únicas que Deus está nos dando. Na verdade, eu acho que a gente não pode perder a nossa dignidade. E a nossa dignidade, o nosso caráter, a nossa essência, ela passa por uma marca. E essa marca é a marca da minha solidariedade. O como eu me preocupo, o quanto eu me preocupo com quem eu estou convivendo dentro de casa, fora de casa, que eu não posso ter toda a preocupação, mas o quanto eu converso, o quanto eu ligo, como eu protejo, como eu me importo. Lições desse milagre são para oportunidades únicas que Deus está nos dando, de mão beijada, de crescermos, de melhorarmos, de tratarmos os nossos dilemas, as nossas feridas, nossas prioridades talvez equivocadas, nosso materialismo. É um up na vida para melhor que Deus está nos dando nesses dias. Será que a gente vai aproveitar? Será que você vai aproveitar? Ou será que a gente vai chegar no dia em que todo mundo pode voltar à vida normal e voltar naquele materialismo desenfreado, longe de Deus? Pense nisso. Que Deus possa te abençoar, te dar dignidade, passando por um coração solidário que se preocupa. Quero te desafiar a compartilhar mais as necessidades, a ouvir mais, assim como os discípulos ouviram, assim como Jesus se preocupou. Que Deus te abençoe e te dê forças para você continuar a aproveitar e aprender nestes dias com essa situação. Deus te abençoe.